E aí, gente, beleza? Já começando aí na lata com vocês a nossa aula sobre empuxo, tá certo? Vocês vão ver que delícia essa aula, que maravilha que é aprender empuxo. Antes disso, dá um like no vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal, todo o ritual youtubês aí para vocês, tá bom? Então, o seguinte, né? E eu espero que vocês entendam ao longo da aula o que significa a palavra empuxo também. Eu não estou pondo nenhuma definição, nada, mas eu quero que vocês sigam aí durante a aula para descobrir o que é isso, tá? Deixa eu só ativar aqui o meu ponteiro para ficar mais fácil para a gente, tá aqui. Então é o seguinte, imagina que eu tenho um corpo aqui em cima, tá? Eu vou liberar esse corpo e deixar ele para a água. Tá? Aqui é um líquido, estou chamando de água, mas podia ser um líquido qualquer, tá bom? Aí que belezinha, né? Então, o que a gente tem? Esse corpo caiu na água, oscilou, ele está em equilíbrio, tá? Ele está em equilíbrio. Então, a resultante das forças que atuam nele é zero. Porém, vamos analisar passo a passo para ele chegar nesse equilíbrio. Então, a gente vai imaginar que existe uma pressão na lateral atuando nesse cara, tá? A ação da força de pressão atua no sentido de deslocar o corpo lateralmente. Olha só, pressão é força sobre área. Se eu isolar a força, né, então uma força que atua para a direita vai ser a pressão vezes a área. A pressão do líquido aqui vezes a área, era de se esperar que o líquido fosse deslocado para a direita, tá? Só que calma, né? Eu estou começando ainda a explicar. Existe o mesmo efeito acontecendo do outro lado. Então, na direita do corpo também existe pressão, né? O corpo está imerso e ele está circundado por água em todos os lados, em todas as direções. Então, aqui na direita também existe uma pressão, tá certo? Essa pressão vai gerar uma força para a esquerda. Isolando, vai ser a pressão que atua nessa área, né? Vezes a própria área. Então era para o corpo ser deslocado para a esquerda. Né? Mas como a gente falou, existe o outro lado. Então quando eu olho para o corpo de maneira mais completa, eu percebo que existe pressão tanto para a direita quanto para a esquerda, ou pressão do lado esquerdo para o direito e do direito para o lado esquerdo. Então acontece que, vou ter o seguinte, ó, retomando aqui o teorema de Stevens, tá? Pressão nas laterais é igual a pressão da superfície, né, que no caso aqui é a atmosfera, um corpo aberto, vezes dGH. Tá? A altura da coluna do líquido é H. Então acontece o quê? Por que o corpo fica paradinho aqui? O corpo apresenta as faces laterais no mesmo nível. Então, tanto esta face quanto esta face estão no mesmo nível. Ah, mas ele tem um comprimento aqui. Sim, mas aqui e aqui estão no mesmo nível, aqui e aqui estão no mesmo nível, aqui e aqui estão no mesmo nível. E são as forças que atuam em sentidos opostos. Então, para cada altura da direita, eu tenho uma correspondente na esquerda. Tá? Então, a força na lateral, né, para a direita ou da esquerda, é a área vezes a pressão. Então, a força da direita igual da esquerda é resultante zero. Então, o corpo não tem deslocamento na lateral quando ele está submerso dessa maneira em equilíbrio, certo? Bom, e nem força, né? Aqui a resultante das forças é nula. Agora a gente vai analisar o que acontece na vertical, tá? Aqui a gente analisou na horizontal, agora eu vou analisar na vertical qual é o comportamento, como que as pressões atuam aqui. Então, existe uma pressão atuando na parte superior do corpo, tá? A ação da força de pressão atua no sentido de deslocar verticalmente para baixo o corpo, né? A brincadeira é a mesma, a pressão é força na superfície superior, tá, gente? SS é superfície superior pela área, então a força na superfície superior é a pressão vertical aqui na superfície superior vezes a área. Isso tende a levar o corpo para baixo, tá? Isso tende a levar esse corpo para baixo. No entanto, a porção inferior também tem o mesmo efeito. Então, vamos analisar antes de concluir a parte de baixo, tá? Então, na parte de baixo aqui, ó, pressão na porção inferior do corpo. Também tem aqui, ó, o líquido exercendo pressão aqui embaixo, tá certo?
A ação da força de pressão atua no sentido de deslocar verticalmente, agora para cima, esse corpo. Pressão na superfície inferior por área vai ser, portanto, a força, é a pressão na superfície inferior vezes a área. Isso tende a levar o corpo para cima, fazer esse corpo subir, tá? Mas lembra que existe a porção de cima, né? De novo, então vamos considerar agora o todo, né? A gente viu individualmente, agora o todo. Então, o que acontece? Eu tenho pressão tanto atuando para baixo, quanto pressão, né? Força, perdão, atuando para baixo devido à pressão na superfície superior, e eu tenho força atuando para cima graças à pressão na superfície inferior, tá? Essas pressões serão diferentes agora. Retoma o teorema de Stevens. Pressão na vertical é a pressão de superfície vezes dGH. Porém, olha só a diferença aqui. A superfície superior, ela tem uma certa coluna de água. A inferior tem uma coluna de água maior, tá certo? Uma coluna de água maior. Então, H da superfície inferior é maior do que o H da superfície superior. De novo ali a regrinha, né? Pressão é força por área, então a força ou na superfície superior ou inferior é a pressão vezes a área, tá certo? Força, pressão vezes área. Força na superfície superior é pressão vezes área. Substituindo aqui, substituindo eu vou ter essa condição, tá? Vou ter essa condição aqui. Então, na superfície superior é a pressão de superfície dGH na superfície superior vezes a área. E na superfície inferior, nessa aqui, é a pressão vertical vezes a área. Então, na superfície inferior é a pressão de superfície, aqui, pressão aqui da superfície, dGHSI, tá? A altura da superfície inferior vezes a área, tá bom? Então, acho que por isso está claro, Vejam bem, pressão de superfície é idêntica, D é idêntico, G é idêntico, a área, aqui eu estou considerando idêntica. Então, quem vai ser fundamental para a gente entender a diferença das forças? A altura. Quanto maior for a coluna, mais intensa é a força, tá? Então, olha aqui, né? Retomando aquelas duas últimas expressões aqui. Vamos chamar a diferença entre as forças que atuam verticalmente de empuxo. Então, essas forças aqui, que são derivadas da pressão, que vêm da pressão, eu vou chamar de empuxo resultante entre elas. Então, a força na superfície inferior e a força na superfície superior do corpo vai ser dado por essa diferença aqui. Então, o empuxo, veja que pressão superior é igual, cancela, tá? dGH é igual, põe em evidência. A é igual, põe em evidência. Sobra o quê? Altura na superfície inferior, altura na superfície superior. Eita, pulou um monte. Espera aí, gente. Aí, retomando, eu cliquei em alguma coisa aqui errada e pulei um monte de tela. Mas vamos voltar aqui. Se eu fizer a diferença entre a superfície, a força gerada aqui no fundo e a força gerada aqui em cima, eu vou ter isso daqui, tá? Por quê? Pressão de superfície eu cancelei porque é idêntico. dG e a área, né, densidade, gravidade e área, eu isolo, tá? Então, sobra aqui a altura na superfície inferior menos a altura na superfície superior vão determinar o empuxo aqui. E, simplificando isso, HSI e HSS, eu vou chamar de ΔH. Olha aqui, gente, ΔH, a variação de altura, tá certo? A variação de altura ou altura do corpo. E A é a área aqui da superfície, tanto faz, em cima ou embaixo, a área é a mesma. Então, o que é ΔH vezes A? O que é a área vezes a altura? É o volume, tá certo? Só que é o volume do corpo, mas eu também posso falar que é o volume que o corpo desloca de líquido, tá? Então, para esse corpo afundar, ele teve que deslocar o líquido,
Então, já vou chamar direto de volume do líquido deslocado. Tá bom? Volume do líquido deslocado. Então, vamos ter a seguinte expressão. O empuxo, olha lá, o empuxo, dg ΔH, o empuxo vai ser D, densidade de quem? Do líquido, vezes o volume deslocado do líquido, vezes G. Assim que eu vou calcular o empuxo, tá? E só retomando, porque surge uma força de empuxo no corpo. E olha só, essa força de empuxo, ela é vertical para cima, ela sempre vai ser vertical para cima, empuxo num líquido, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos retomar. Eu tenho um corpo e a superfície inferior dele está sujeita a uma pressão maior que a superfície superior, tá bom? Dessa forma, a força que atua na superfície inferior é mais intensa que na superfície superior. E isso vai gerar uma resultante dessas forças, que eu estou chamando de empuxo, que atua para cima, tá bom? Uma força atuando para cima. Então, aqui esse empuxo, que é o volume do líquido deslocado, densidade vezes a gravidade, ele também, né, o corpo também está sofrendo ação do peso. Vejam que até essa tela aqui, ó, eu só analisei as forças causadas pela pressão. Agora eu preciso fazer uma análise um pouquinho mais completa. Então eu incluí nessa tela aqui o quê? O peso, tá certo? A força-peso. Então, atuando no corpo, eu tenho o empuxo e a força-peso, tá? A força-peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Lembra lá das primeiras aulas? Densidade é massa por volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Eu vou reescrever essa equação aqui. No lugar de massa, eu ponho densidade do corpo, volume do corpo e a gravidade. Tá bom? Então, agora eu sei. Eu escrevi nos mesmos parâmetros tanto o empuxo quanto a força, que é, quais são esses parâmetros? Densidade, volume e aceleração da gravidade, tá bom? A resultante das forças determina o comportamento. Então, aqui eu vou mostrar 3 possibilidades para vocês. A primeira possibilidade é o peso e o empuxo terem a mesma intensidade. A resultante é zero, o corpo está em equilíbrio. Ele não vai se mexer. Uma segunda possibilidade é a resultante ser diferente de zero, mas na condição que o empuxo é maior que o peso. Então, isso vai fazer com que o corpo suba, né? Ele vai emergir. E a terceira condição seria uma resultante diferente de zero, porém o empuxo agora menor que o peso, tá? O peso ganha esse braço de ferro e o corpo emerge, ele vai para o fundo do recipiente. Então, analisando aquela primeira situação de equilíbrio, tá? No equilíbrio, eu tenho que o empuxo é igual ao peso, tá certo? O empuxo é igual ao peso, então a resultante aqui é zero, tá? Não tem por que desenhar forças aqui, quer dizer, não há necessidade. Se ele está em equilíbrio, está parado, empuxo igual a peso, lembra que eu escrevi pelos mesmos parâmetros, densidade, volume e gravidade? Só que no empuxo é densidade e volume do líquido, e no corpo, né, a força-peso é densidade e volume do corpo. Mas, como o corpo está completamente submerso, ou melhor, vamos pensar aqui, ó, a gravidade é a mesma, as duas forças, né, são oriundas do mesmo campo gravitacional, cancelou. E agora sim o que eu estava falando. Esse corpo está completamente submerso, então o volume que ele desloca é o seu próprio volume. Cancelei aqui esses termos. Então, para empuxo igual a peso, com o corpo submerso completamente, a densidade do líquido é igual à densidade do corpo, tá certo? Dica aí para vocês resolverem exercício. Então, se eu quero um corpo que fique flutuando completamente submerso na água, a densidade dele e a do corpo tem que ser iguais, tá? Podemos concluir que o corpo será permanecer em equilíbrio se sua densidade for igual à do líquido, tá? Se a sua, né, que é um C, a gente já arruma isso aqui. Sua densidade for igual à do líquido. E agora vamos para a segunda condição. O empuxo é maior que o peso, tá? O empuxo é maior que o peso. Então, o que vai acontecer? O corpo emerge, o corpo vai
subir. Por quê? Se o empuxo é maior que o peso, tem uma resultante para cima. A resultante das forças é para cima. Olha lá. Essa resultante indica que o corpo vai emergir. A ação da força resultante faz com que o corpo suba para a superfície. Empuxo é maior que o peso. Tá certo? Então, analisando aquela condição, a gente cancela a gravidade, cancela as densidades e a gente tem os volumes e tem o seguinte: para o corpo emergir, a densidade do líquido tem que ser maior que a densidade do corpo. Tá bom? Podemos concluir que para qualquer corpo menos denso que o líquido, irá flutuar na sua superfície. Tá bom? Só que aí vocês vão olhar para isso e falar assim, não, mas espera aí, quando o corpo subiu, diminuiu o volume, então você não pode cancelar. Você está certíssimo. Essa condição aqui que eu expus para vocês é quando o corpo estava ainda completamente submerso. Nesse momento em que ele sobe a flor da água, que ele emerge e não está mais completamente submerso, e sim parcialmente submerso, eu preciso continuar analisando. Vejam bem, né? O corpo, com o volume imerso do corpo diminui, o mesmo acontece com o empuxo. Esse empuxo vai diminuir. E se o empuxo diminui, ele diminui até ficar igual ao peso. Tá? Então, eu vou ter uma nova condição, onde a resultante é zero. Por quê? A força-peso e o empuxo se tornaram iguais. Tá? Então, vamos retomar aí alguns pontos. Ó, nessa condição aqui, ó, que o corpo está totalmente submerso, a sua resultante é maior. E valem essas expressões. Tá certo? E valem essas expressões. Quando o corpo atinge a flor da água, o empuxo diminui e a resultante também vai diminuir até tornar-se nula. Nesse momento, o empuxo, né, ou isso aconteceu porque o empuxo aqui é diferente, ele é um pouquinho menor porque tem menos líquido sendo deslocado. Bom? Então, o novo empuxo é igual ao peso, eu posso cancelar as gravidades, mas o volume não dá mais para ser cancelado, tá certo? Então, vai sobrar aqui a densidade do líquido é igual ao volume do líquido deslocado, densidade do corpo, volume do corpo. E, por fim, a relação entre volume e densidade é essa, para um corpo que flutua parcialmente imerso ou parcialmente submerso. Volume do líquido deslocado pelo volume do corpo é igual à densidade do corpo pela densidade do líquido deslocado. Tá certo? Essa expressão mostra que a fração imersa corresponde à densidade relativa entre o corpo e o líquido. Então, quanto menor for a densidade do corpo em relação ao líquido, mais exposto ele fica, tá? Ou podemos pensar diferente também. Líquidos mais densos expõem maior parte do corpo para fora, tá? E agora vamos ao terceiro e último caso. Eu tenho o peso maior que o empuxo, né? Para o corpo completamente submerso, eu vou ter um peso maior que o empuxo. O que vai acontecer aqui? O empuxo, por ser menor, o corpo vai ter uma resultante atuando para baixo, tá certo? Aqui a força é para baixo, o corpo vai descer. Tudo bem? Quando o corpo chega aqui embaixo, ou nessa condição aqui de empuxo menor que peso, eu tenho essa expressãozinha também aqui, cancelo gravidade, cancelo volume, novamente, e para o corpo descer, para o corpo submergir ou imergir, a gente pode concluir que a densidade do líquido tem que ser menor que a densidade do corpo. Tá? Imagina, quando você joga um tarugo de ferro na água, ele afunda. Por quê? Porque o corpo é mais denso que o líquido. Tá? E na condição anterior, não citei o exemplo, mas quando você joga isopor na água, o que acontece? Ele flutua na superfície, porque a densidade do isopor é bem menor, então o pouquinho de líquido que ele desloca já sustenta ele na superfície da água. Tá bom?
Aí, para continuar essa conversa, quando o corpo atinge o fundo do recipiente, o que vai acontecer? Eu vou ter que novamente analisar essa condição de equilíbrio de forças, porque a resultante é maior que o empuxo, tá? O peso é maior que o empuxo, mas quando ele toca o fundo, passa a atuar sobre ele uma outra força, tá bom? Olha só, quando ele toca o fundo, passa a atuar sobre o corpo uma força normal. Então, vamos ter aqui que empuxo e força normal atuam para cima e o peso atua para baixo. Então, a resultante passa a ser zero novamente. A força peso é igual ao empuxo mais a força normal, tá? Então, aqui para retomar mais uma vez aqui de forma um pouquinho mais rápida com vocês. O empuxo é menor que o peso, quando o corpo está aqui, ó, flutuando ainda, gera uma resultante para baixo, tá? E essa resultante para baixo acontece porque a densidade do corpo é maior que a do líquido. Aí tem aqui o desenvolvimento das expressões. Quando o corpo toca o fundo, tá certo? A resultante vai novamente virar zero. Por quê? Porque o corpo parou no fundo do recipiente e ele entrou em equilíbrio. Mas para isso acontecer, eu tenho que considerar que o fundo do recipiente aplica força, e essa força eu chamo de força normal. Tudo bem? Aí vamos para a próxima tela aqui. É um simuladorzinho, ele ajuda um pouco vocês, tá certo? Tem aqui o link, o endereço, os créditos, e eu vou para a tela, vocês me encontrem lá. Aí, turma, retomando então, aqui o nosso simulador, veja, tem um bloco de madeira e eu vou jogar ele sobre a água. O que acontece? Ele vai ficar aqui na superfície, aquele caso de densidade menor, densidade do corpo menor que a densidade da água. E outra coisa interessante, ó, observem, aqui esse tanque tem 100 litros. Quando eu jogo o corpo, o tanque está indicando 105 litros. Por quê? Porque 5 litros são do volume aqui do corpo que desloca o líquido, tá? Agora aqui, ó, esse outro corpo, estão vendo? Os dois corpos têm a mesma massa, 5 kg. Eu vou pôr esse corpo na água e, opa, ele afundou completamente, tá certo? Agora, olha que interessante, o volume que ele desloca é apenas de 2,5 litros, tá? Esse corpo desloca 5 litros d'água para 5 kg e flutua. Esse corpo só desloca 2,5 litros, ou seja, ele só desloca 2,5 kg de água, então ele não tem sustentação. Vamos pôr aqui na balança, ó, vejo que ele está ajustando o G para 9,8. Para facilitar, eu vou colocar aqui gravidade e força de contato, tá bom? Percebam que a gravidade e a força de contato, que é a normal, são idênticas nos dois casos. E aqui, ó, 49 newtons é a força de contato. Espera aí que eu vou pedir para minha balança dar valores. Aqui, pronto, os valores de forças. Foram dados aqui, fica mais fácil da gente ver. Vocês estão vendo que eu levantei o corpo, some a força de contato e eu coloco ele na água agora, tá? Vou pedir aqui a flutuabilidade. Vejam, a força de empuxo, se flutuabilidade é o empuxo, tá vendo? Empuxo 49 newtons. Eu vou forçar esse corpo para baixo. Olha só, aquela segunda condição que a gente viu. O empuxo não está maior que o peso, então quando eu solto, esse corpo vai subir. Tudo bem? Agora eu pego outro bloco, coloco ele na água. Ó, vejam que o empuxo sempre é menor do que o peso. Tá certo? Olha que legal. Esse é o terceiro caso. Se eu solto o corpo, ele afunda, tá? E observem aqui, ó, uma cor está sobrepondo a outra, mas aqui na lateral a gente vê 29 newtons para baixo é o peso, para cima 24,5 de flutuabilidade, de empuxo, e 24,5 de força normal, tá? Olha que legal isso, gente. Muito show de bola. E se eu pôr na balança, o que acontece? Esses 24,5 newtons é o contato, é exatamente o que a balança mede. Olha aqui. Fora da água, que não tem empuxo, o contato, força normal, é exatamente o que a balança está medindo.
Agora, eu vou continuar com esses dois corpos, porém com volumes iguais. Só para a gente ver o mais do mesmo, né? 2 kg. Lógico que a madeira flutua. Esse corpo aqui com o mesmo volume afunda, tá bom? Por que ele afundou? Porque ele é mais denso. E esse flutua porque ele tem a mesma densidade. E agora, se eu pego dois corpos com densidades iguais, mas volume diferente, tanto faz, porque quem rege aqui é a densidade. Quem determina se flutua ou não flutua é a densidade. Tá bom? Eu vou fazer mais uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou escolher a massa e o volume, tá certo? Opa, gelo. Aqui, meu bloco. Eu escolho. Deixa eu ver se ele entra valor aqui, se ele aceita. 5 e aqui 5, tá? Então, esse corpo tem 1 grama por centímetro cúbico, que é exatamente a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, 1 quilograma por litro. Então, quando eu coloco esse cara aqui, ó, olha que lindo, gente. É o primeiro caso. Ele tem um empuxo atuando para cima de 49 newtons e o peso para baixo, 49 newtons. Ele flutua. Se eu aumento um pouquinho o volume desse corpo, o que acontece? A densidade diminui, ele sobe. Se eu diminuo a densidade, se eu diminuo o volume desse corpo, a densidade aumenta, ele afunda. Estão vendo aqui a diferença entre empuxo normal e peso? Que bonitinho, né? E aqui, ó, vamos pegar o gelo. Será que eu consigo mexer aqui? Madeira, gelo. Eu não vou conseguir clicar aqui, mas tudo bem, tá? Meu bloco. Aqui, madeira, gelo. Olha só que legal o gelo, turma. Percebam que ele flutua, mas ele flutua só com um pouquinho para fora. Daí vem aquela expressão, só a ponta do iceberg, tá? Vamos tirar aqui o empuxo e a marcação de forças para vocês perceberem, ó, só uma pontinha do gelo está para fora. E olha o tanto que está submerso. Então imagina quando a gente vê icebergs gigantescos, ou é possível notar no mar icebergs gigantescos. Imagina quanto de água a gente não tem para baixo. Quanto de gelo não tem para baixo da superfície, tá bom? Mudando isso para alumínio, ó, vai direto para baixo, tá? Voltando para gelo, ele flutua só com uma partinha fora da superfície. Tudo bem? Então a nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem essa ideia de empuxo. Vocês podem vir para o simulador e brincar, vocês estão vendo? Vocês podem mudar o meio aqui, ó. Se o meio for ar, se o meio for gasolina, azeite, água, mel, enfim, tá? Fiquem à vontade para brincar aqui até vocês conseguirem compreender bem esse fenômeno de empuxo. Agora eu encerro, vocês abram a apostila, comecem a fazer os exercícios de aula. São simples, tranquilinhos, tá certo? E depois de feito, vocês procurem o próximo vídeo aí com a resolução. Gente, um abraço e até!